Sejam bem-vindos aí à nossa aulinha online, a aula que dá continuidade a tudo aquilo que a gente já estudou. E, bom, eu lembro que eu comentei com vocês nas nossas aulas que tanto em espelhos esféricos quanto em lentes, nessas duas matérias a gente tem uma partezinha chamada método analítico para determinação de imagem. E eu comentei com vocês que a gente pulou isso quando a gente falou de espelhos para poder passar adiante e aqui, em uma única aula, ver tudo que a gente tem dentro de método analítico, tanto para espelhos esféricos quanto para lentes. Então, vamos lá. Para a gente poder entender, né, essa parte eu coloquei aqui lentes, método analítico, mas também vale para espelhos, tá? Eu só coloquei lentes porque foi a nossa última matéria que a gente viu, tá legal? Então, não se confundam, vale para os dois. Primeira coisa que a gente tem que ver, galera, é elementos. Alguns elementos dentro do estudo que a gente precisa saber. Eu coloquei aqui, no nosso caso, um objeto O que tem um certo tamanho, representado por esse pontilhado O aí. Esse objeto está a uma certa distância, está em uma certa posição em relação ao espelho ou lente, tanto faz, pode ser espelho quanto pode ser lente. Então está a uma certa distância, tem uma certa posição em relação a esse aparato, seja espelho ou seja lente. Então, P é essa distância aí. Isso gera uma imagem, nesse caso aqui a imagem eu representei lá do outro lado. Uma imagem que, se vocês repararem, está de cabeça para baixo, não tem problema nenhum, a gente viu vários casos onde a imagem ficava de cabeça para baixo, lembra? 3 casos onde a imagem fica de cabeça para baixo, é bem possível sim. Então, uma imagem representada pela letra I, que tem um certo tamanho, representado por esse pontilhado preto aqui, I. A imagem se forma a uma certa distância do espelho ou lente. Então aqui está uma certa distância do nosso aparato espelho ou lente. Essa distância, a posição onde a imagem se encontra, é o que a gente chama de P'. P'. E aí a gente tem a nossa legenda com todas as informações, tudo traduzido para a gente, porque a gente precisa saber isso. Olha só. O é o tamanho do objeto. I é o tamanho da imagem. Estão aí representados no nosso esquema. P é a distância objeto, espelho barra lente. Então a distância do objeto até o espelho ou do objeto até a lente é o que a gente chama de P. E P' é a distância da imagem até o espelho ou a lente. Show de bola? Tudo aí colocado pra gente de maneira bem objetiva, bem clara, e a gente precisa saber isso aí, porque muitas questões vão falar: ah, a gente quer saber aí então, dado tudo que foi fornecido, descubra quanto vale a distância do objeto até a lente. E aí? Qual é a pergunta do problema? Você tem que saber, opa, a distância do objeto até a lente é o P, tá legal? Você tem que saber isso. Agora, a gente aqui está falando de método analítico. Método analítico, galera, é quando a gente olha para os números. E por esse motivo a gente tem duas formulinhas. Uma formulinha a gente já meio que viu lá na parte de câmara escura no ano passado, ou longínquo ano passado. Sim, galera, a gente viu lá em câmara escura que aumento é I sobre O. Na verdade, aumento não, desculpa. A gente viu que I sobre O é igual a P' sobre P, que nada mais é do que uma semelhança de triângulos, tá? Esse tamanho aqui está para esse tamanho aqui, assim como esse tamanho aqui está para esse tamanho aqui. É uma semelhança de triângulos. Aqui fica sendo I sobre O igual a menos P' sobre P. Que menos é esse? Por que esse menos existe? Calma que a gente vai ver. Isso daqui, gente, essa fração está mostrando pra gente quão maior ou quão menor ficou a imagem em relação ao objeto que a gerou. Por exemplo, imagina você vai fazer a sua sobrancelha. Você vai fazer a sua sobrancelha e vai ver naquele espelho que amplifica o seu rosto, você vai reparar que a sua sobrancelha está 2 vezes maior. Ou seja, o tamanho da imagem é 2 vezes maior que o do objeto. Sei lá, a sua sobrancelha tem 5 centímetros de largura. Aí você vai ter aqui 5 centímetros o tamanho do objeto. Mas você vendo no espelho, vê isso com 10 centímetros. Então,
Se a imagem que você vê é 10 centímetros e a sua sobrancelha tem 5 centímetros, 10 sobre 5 vai dar 2. Isso significa que aumentou 2 vezes. Pode acontecer também, galera, de diminuir, tá? Pode acontecer sim. Por exemplo, quando você se olha na face convexa de uma colher, você não vê o seu próprio rosto, só que pequenininho? Você vê o seu rosto pequenininho e isso daí vai mostrar, por exemplo, digamos, seu rosto inteiro tem do queixo até a ponta da cabeça, tem, sei lá, 20 centímetros. Você se vê na colher com 2 centímetros. O objeto vale 20, que é o seu rosto. O que você vê na colher vale 2. 2 dividido por 20 é 1 dividido por 10. É 0,1. Está entre 0 e 1 significa então que o denominador é maior do que o numerador. O que significa dizer que o denominador é maior do que o numerador? Significa dizer que essa imagem ficou menor em relação ao objeto que a gerou. Tudo bem? É o caso da colher, você tem um rosto bem maior do que aquilo que você vê refletido na colher. Tranquilo? Então, isso daqui é algo que a gente meio que já viu lá no longínquo ano passado, mas uma fórmula que a gente precisa gravar aqui, inclusive com esse sinal de negativo que a gente vai ver daqui a pouco porque ele está aí. A outra formulinha é a nossa fórmula mais importante, porque geralmente as questões ou são resolvidas só com essa fórmula, ou a gente precisa usar essa fórmula para jogar nessa depois. Então não tem muito como correr aqui. Essa primeira fórmula é a mais importante. Vocês podem talvez já terem sido apresentados a ela de uma outra forma, ou podem ver em algum livro de forma diferente, mas é a mesma fórmula. Porque aquilo ali pode ser escrito como sendo 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Onde isso aí, galera, é o que a gente chama de soma 2 inversos. Isso daí vem de uma semelhança de triângulos muito complicada de demonstrar e não é relevante pra gente nas nossas provinhas. Pra galera de militares, talvez vá ser um pouco mais relevante, mas acredito que nem lá vai ser tão relevante assim. Tudo bem? Então, para nós fica só a fórmula. Se eu não me engano, na apostila de vocês tem essa demonstração, mas você que está aí um pouco mais a fim de aprender mais aprofundadamente, pesquisa a demonstração dessa fórmula, que é só por geometria. Afinal, a gente está estudando a parte de ótica geométrica. Então, geometria pra caramba aí para poder demonstrar essa primeira formulinha. Então, F, que é a distância focal, seja do espelho ou seja da lente, tá? Mesma coisa, é a distância da lente até o foco ou do espelho até o foco. Mesma coisa. Distância focal é igual a P vezes P' sobre P mais P'. P vezes P' é, no caso, a distância do objeto até o espelho, multiplicado pela distância da imagem formada até o espelho também. E aí embaixo, P mais P', os dois que a gente já tem aí a legenda em cima. Então foco é igual a produto pela soma. Produto pela soma. Então P vezes P' sobre P mais P'. Tranquilo? Agora, aquele menos ali, ele é genial. Ele é genial porque dá pra gente determinar tudo o que a gente quiser só com um negocinho que um cara genial chamado Gauss desenvolveu, que é o referencial gaussiano. Vamos ver como é que isso aparece?